Fala pessoal, bom dia. Continuando aqui um pouquinho sobre o assunto do ateísmo, né? Eu já fiz alguns vídeos aí abordando esse tema de uma forma ou de outra. E hoje eu queria falar sobre um dos assuntos mais importantes, pesados, uma das situações mais perigosas que eu acho que podem existir e que tá rolando muito, principalmente na internet. É um fenômeno que tem um peso grande na internet, influencia muita gente, influencia muitos incautos, muita gente de cabeça fraca, que é o que, pessoal? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas existe uma série de supostos ex-crentes, ex-cristãos que se convertem ao ateísmo, um ateísmo militante, e se tornam influenciadores na internet, começam a ganhar dinheiro falando mal da Bíblia, falando mal de Deus, do Criador, falando mal de Jesus Cristo, banalizando, menosprezando, zombando da nossa fé. E é uma praga na internet, é um negócio que tem uma força que influencia milhares, se não milhões de pessoas, né? Porque você tem a galera que sempre foi ateu, né? Por exemplo, Pondé, Karnal. Esses caras não se vendem como ex-crentes, ex-cristãos, né? O Pirula, né? São ateus que sempre foram ateus. E essa galera, alguns deles, não todos, mas eles têm até uma chance de se converter ainda, né? Tem uma chance aí de Deus fazer se manifestar na vida deles e eles crerem e serem salvos, influenciarem muitas pessoas para a palavra de Deus, para o reino de Deus, para a salvação. E tendo um testemunho forte, né? A gente conhece vários crentes que já foram ateus, né? Pastores que já foram ateus. Mas agora você tem um fenômeno forte, lamentável, que são os ex-crentes que agora são ateus. E não só ateus, mas são... Por que é o ateu, né? O ateu seria aquele cara que não crê em mais nada e segue a vida dele, não tá nem aí pra nada. Mas são ateus anticristãos que estão a serviço do inimigo. São antibíblicos, antibíblia, anticristo. E você vê que o objetivo do cara, com muito ódio, rancor, o objetivo do cara se torna perseguir a igreja, perseguir a Bíblia, perseguir os cristãos, e sem papas na língua, sem respeito nenhum, os caras são escarnecedores, zombadores, cães, porcos, como diz a palavra de Deus. É aí que eu entro um pouco naquela questão que não vale a pena debater com essa galera. Você vê vários debates, né, de cristãos querendo debater com esse povo. Tem a sua importância? Tem. Nós temos que ter o mínimo ali de fundamento teórico, intelectual, racional, para defender a nossa fé, né? Tem que ter, é importante, mas você ficar dando palco pra essa galera também não tá certo. Jesus fala, tenta conversar uma vez com o cara. O cara é zombador, o cara é escarnecedor, blasfemador. Tchau, cara, eles são cães, são porcos, não dê pérolas aos porcos. Então isso é um ponto que às vezes eu acho que muitos cristãos erram, sabe? Não existe debate com ateu. Na verdade não existe, não faz sentido nenhum cristão debater com ateu.
Você vê alguns debates que fazem sentido, calvinista, arminiano, católico e protestante, pré-tribulacionista contra pós-tribulacionista, isso aí faz sentido. Adventista contra evangélico, esse debate faz mais sentido. Mas cristão contra ateu não faz sentido nenhum. Porque a nossa maior arma é a palavra de Deus. A palavra é nossa espada. Se o cara ignora a palavra de Deus, cara, não tá no nosso controle, não tá nas nossas forças. Se for para ele se converter um dia, ele vai se converter de alguma forma ou de outra, na dor, no fundo do poço, no sofrimento, tá? Mas indo mais especificamente pro tema aqui principal do vídeo, esses ex-crentes que são ateus militantes, essa galera tá crescendo na internet, e muitos começam a surfar nessa onda de forma oportunista, estão ganhando dinheiro, estão vendendo cursos. Tem a galera, os crentes que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, mas pelo menos são crentes, de uma forma ou de outra podem estar trazendo boas sementes pro coração do povo, né? Trazendo salvação. E já é uma situação questionável, né? Sobre até que ponto podemos lucrar usando a palavra de Deus. Mas essa galera é o inverso, eles usam a palavra de Deus ao contrário, né? Eles estão ganhando dinheiro falando mal da palavra de Deus, falando mal de Cristo, blasfemando. E se tem um bando, se tem uma galera que vai sofrer um juízo forte de Deus, são esses ex-crentes, cara. Eu não vou falar que não tem pecado pior, que obviamente existe pecado pior, mas esse pessoal vai sofrer um juízo muito forte e merecido, tá? Porque o negócio é grave, pessoal, o negócio é grave. Eles se tornam instrumentos do inimigo, estão influenciando milhões, milhares de pessoas pro lago de fogo, cara. Porque, cara, a apostasia já é um pecado assim sem perdão, né? Se você apostata, é muita chance de você ir pro inferno, assim. Então, mais uma coisa é você apostatar, tipo, eu era cristão, abandonei a fé, vou viver minha vida, né? Me tornei um ateu, ou fui para outra religião aí, budismo, islamismo, umbanda, entendeu? Já é um pecado grave. Agora você se tornar um inimigo do evangelho no sentido de que um soldado realmente militante que vai influenciar na internet, vender curso contra a Bíblia, vender curso contra o cristianismo, isso é muito grave, cara. E a maioria você vê uma galera cheia de ódio, rancor no coração, tudo uns traumatizados da religião. Eu não sei, assim, eles nutrem um ódio contra as coisas de Deus. Você vê naquele debate do Tassos, né? Tassos contra não sei quantos ateus. O Tassos até falou, cara, vinha uma galera emocionada debater com ele, cheio de raiva. E falava, cara, o seu problema não é teológico, o seu problema é emocional, cara. Você tem um ódio contra Deus, cara. Sabe, as pessoas nutrem um ódio contra Deus. E é muito, cara, é revoltante, assim, tipo... Eu lembro na época que eu acompanhava mais, assim, debate político, lá Brasil Paralelo, tinha uma moça que apareceu lá, uma Lara, não sei o que, uma loira. Lara alguma coisa. E ela, de direita, conservadora, né, cara? Achei interessante, pô, a mulher de direita, vamos ver. E depois fui assistindo alguns conteúdos dela e eu vi que ela era ateísta, ateia. E ela falava, cara, não sei se eu não me engano, era filha de pastor. E já tinha pregado a palavra de Deus na igreja, e já tinha, falou que tinha já manifestado dons. E era uma ótima pregadora, conhecedora da palavra. E começou a estudar filosofia
E ela deu a entender assim, cara, comecei a estudar filosofia e como todo mundo que estuda filosofia começa a ficar um pouco mais inteligente, começa a questionar a fé e abandona a fé, né? Porque a fé é para pessoas burras. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas ela deu a entender isso, cara. E ela se tornou ateísta. Uma mulher de direita, conservadora, ateísta. Eu falei, cara, joga o seu conservadorismo no lixo, na lata de lixo, cara. Porque tem muito conservador que vai pro inferno. O que vale ser direitista, conservador, anti-esquerda e ateu? E podendo estar influenciando pessoas pro ateísmo. E de certa forma ridicularizando a fé das pessoas, falando que a pessoa começa a estudar e vira ateu. Eu sei lá onde tá essa mulher hoje em dia, eu deixei de seguir. Eu falei, cara, que porcaria, sabe? Que porcaria, uma pessoa com testemunho desse. Não interessa em quem ela vota, não interessa se ela é contra a esquerda. A pessoa dando um testemunho de fé, um testemunho espiritual desse, pra mim eu quero longe da minha vida, longe. E eu peço a Deus, torço para que ela tenha chance de se converter, voltar para Jesus, porque é lamentável. Eu nem sei contar a vida dela hoje em dia. Mas eu nem vou citar muitos nomes aqui desses ex-crentes agora, ateus militantes. Eu vou colocar na figurinha ali do thumbnail do vídeo algumas figuras, tá? Tem uns canais grandes, influentes aí desses ateus. Tem um carequinha que sempre tá nesses debates. Ele já fez... Chegou um cara tocando umas músicas altas pra caramba aqui agora. Tem um carequinha que eu acho que é ex-crente, tem um canal no YouTube de ateu, que ele sempre tá nesses debates aí. Ele fez um ateu versus não sei quantos crentes. E esses caras se acham muito inteligentes, né? Grandes conhecedores de história, grandes conhecedores da Bíblia. Eu acho que, cara, essa galera nunca realmente se converteu, sabe? Genuinamente. São um bando de rancorosos, frustrados, sabe? Da religião, do sistema evangélico, sistema católico. Nunca entenderam realmente a palavra de Deus, sabe? Mas poderiam ter entendido, né? Não perseveraram, não frutificaram. Mas é isso, pessoal. Muito cuidado com essa galera. Muito cuidado com essa galera. Não se alimente do conteúdo dessas pessoas, cara. Isso vai minar seu espírito, vai minar sua mente, seu coração, vai minar sua fé. Não fique se alimentando dessas coisas, desses questionamentos, cara. Se alimente da palavra de Deus, se alimente do conteúdo de bons cristãos, uma boa teologia, entendeu? Fujam desse ateísmo, cara, que é um dos grandes males aí, que tá arrebentando o ocidente cristão. É um dos, né? Então tá, pessoal, é isso aí. Leiam a Bíblia. Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos. Um grande abraço.